não, retocar o assunto dos 3 templos, porque isso me perturbou um pouco. Quando vocês me falaram, desses 3 templos, né? Aí eu falei, mas que coisa esquisita, eu nunca ouvi falar na minha vida desse negócio de 3 templos, entendeu? Aí eu tinha falado no último culto, então talvez o primeiro templo seja a tenda, né, o tabernáculo, que Deus mandou fazer no deserto. Depois o templo de Salomão. O terceiro seria talvez a Nova Jerusalém, ou sei lá, um templo que seria reconstruído antes da vinda de Cristo. Mas aí eu pesquisei, porque realmente em 30 anos de vida que eu passei na Europa, eu nunca tinha ninguém, a palavra não fala dessa cronologia de templos. Eu nunca tinha ouvido falar disso, nem esses 30 anos que eu estou aqui, ou 32 anos. Aí eu falei, vou pesquisar esses 3 templos. Na internet tem muita coisa sobre esses 3 templos. Hein? Só que eu estou acreditando que os primeiros que colocaram isso, porque eles estão pondo uma grande ênfase nisso, sejam os mormons. Tem sites que se chama vindachrist.org. Tem um site que se chama vindachrist.org. Tem um outro que se chama Church of Jesus Christ. Esses sites são tudo mormon. Hein? Só que não está escrito claramente o que é. Então a gente pensa, venha a Jesus, é tudo. Aí, mas são seitas. Realmente nesse site eles estão dando muito ênfase nesse primeiro templo, que seria então o templo. Bom, uns falam que seria realmente o tabernáculo, num outro lugar eles estão falando que seria então o templo de Salomão, depois a reconstrução. O terceiro seria um templo que ainda não foi construído, mas que é muito importante. Então eu não vejo qual o sentido disso. Aí tem outros sites cristãos, evangélicos, até que retomaram, eu acho, isso aí. Porque está escrito exatamente a mesma coisa. Só que não tem em nenhum lugar um versículo, uma referência bíblica. Não tem nenhuma profecia disso. Não tem, nem eles, não tem referência bíblica. Quando tem referência bíblica, são outras. Aí, eu vou ler agora, porque não tem essa história de 3 templos. Porque, primeiramente, a tenda é a tenda. Tudo bem, foi usado como sendo um templo, mas não foi um templo, foi uma tenda. Na palavra está escrito tenda. Tem lá toda... Deus está dando todas as medidas, os conceitos para construir a tenda, o tabernáculo. Então isso não é templo a priori, não é. Aí tem a construção do templo de Salomão, que é o único templo que foi construído, não houve outro. Essa aqui está na palavra. Eu vou ler até. Aí, esse templo ele foi destruído quando eles... Na verdade, ele foi construído... Foi os babilônios que destruíram esse templo, né? Sim, quando eles foram deportados. Eles saquearam o templo, saquearam e destruíram. Sim, levaram tudo. Aí saquearam tudo e levaram junto com o povo de Israel. Na verdade, ele demorou 7 anos para ser construído, ele foi destruído em 35 anos, uns 30 anos depois, me parece, 35 anos ele ficou. Até quando Salomão morreu, o povo, infelizmente, se afastou do Senhor, aí eles foram deportados, eles foram vencidos por outros povos e se afastaram do Senhor. Então, foram todos deportados para a Babilônia. Aí, vários profetas, Esdras, Zacarias e outros, eles foram lá para a Babilônia, para o rei Dário, e falaram, não, mas Deus quer que reconstrói esse templo. Aí
deixa o povo voltar para reconstruir o templo. E Dário deixou o povo voltar. Aí tentaram uma vez reconstruir, mas aí outros povos, povos pagãos se opuseram, né? Aí eles tiveram que voltar e falar de novo para Dário. Aí o Dário fez um decreto. Eu vou até ler, que é mais fácil que eu explicar. Mas foi uma reconstrução. Agora eu pergunto para vocês, quando a tua casa ela é reformada, ela é reconstruída, ela caiu por uma chuva, vamos supor, é que você está reconstruindo a tua casa, você não fala que é a segunda casa. Você está reconstruindo a tua casa. Em lugar nenhum está escrito que tem um segundo templo. Já foi reconstruído? Sim, ele foi reconstruído e Já depois. foi? Sim. Então, ele já é o terceiro, então. Não tem um segundo, é o mesmo. É um templo, o templo de Salomão. É no mesmo alicerce. É uma reconstrução do mesmo templo, não o segundo templo. Um segundo seria outro lugar. Um segundo templo, o mesmo templo. A mesma casa. Estou reconstruindo, não a segunda casa. Sim, entendi, mas essas coisas que as pessoas falam na internet é só teorias, porque se fosse assim, então se o templo estivesse ligado com a volta de Jesus, então os cristãos iam lá e iam construir o templo para Jesus voltar logo. Não, Ia né? construir o terceiro, se tivesse ligação, isso é só Sim. teoria, né? Não, mas tem ligações em relação a alguma. É verdade que tem o anticristo. Só um minuto. O anticristo ele vai dar uma palavra no templo em Jerusalém. Mas a gente não sabe como é esse templo. Agora é verdade também que tem gente lá perto lá no Oriente que estão juntando materiais, mas desde décadas já, para reconstruir o templo. Mas isso aqui porque eles têm alguma ideia fixa, é como aqui eles construíram o templo de Salomão, então eu também entendeu? Então ele já foi reconstruído, mas não no lugar dele. Ele está em São Paulo. Essas aqui são coisas que não tem nada a ver, a gente não encontra nada na palavra. Agora, que que o anticristo vai falar dentro do templo, está escrito isso sim. Então, tem alguma coisa, alguma parte do templo, talvez vai ser reconstruída, mas pode ser dentro da moça. Não sei o que templo é esse, entendeu? Eles falam que é o templo, mas vamos ver se ele vai ser realmente reconstruído ou não. Isso são interpretações também. Vamos ver. Porque para reconstruir o templo tem que destruir a mosquita. Entendeu? Isso é muito improvável, porque ela está construindo no lugar do templo. Você lembra que você falou assim para mim uma vez que os judeus eles vão voltar a fazer sacrifício? Você lembra? Não, eu não falei isso. Os judeus, os judeus, eles vão ser salvos através de um resto. Mas eles não vão voltar a fazer sacrifício. Esse aqui é o anticristo. O anticristo que vai fazer esse tipo de coisa. Você quer falar? Não. O anticristo que quer fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não tem nada na palavra. Isso é quando o Apocalipse fala disso, ela fala de coisa já acontecida. Porque as revelações, Apocalipse é revelações. Revelação de Jesus Cristo. Sim, mas toda a primeira parte do Apocalipse é referida a coisas que já aconteceram. Certo? Quando foi escrito tudo não tinha acontecido, mas muita coisa já tinha acontecido, que ele pegou esses exemplos de profecia que já aconteceram, que são os reinos do norte, reinos do sul, são as tribos, né, que se separaram, umas que ficaram com Deus, com Cristo, outras não, que se separaram, que voltaram a adorar outros deuses. Então isso já aconteceu, a gente já pode ver que aconteceu, é um relato que aconteceu. Aí tem outras coisas que são para acontecer ainda. A gente vê, por exemplo, a besta que sai do mar, a que sai da terra. Isso ainda não aconteceu. Não, isso aqui não aconteceu. Então, está para acontecer. Agora, vamos ver como que acontece. Isso tem especulações que sai do Vaticano, outro sai da ONU. Eu acredito que pode ser que a besta aqui é não me lembro agora se é uma das cabeças, que seria
O Vaticano tinha estudado isso há uns anos atrás. Eu também vi uns negócios. Aí, pode ser. Aí, mas certamente o anticristo ele vai sair da ONU, vai ser um dirigente da ONU. Porque a Organização das Nações Unidas, ela é muito... Ela se baseia muito sobre a ciência. A gente vê hoje, né? Ela não se baseia, não é nada espiritual. Então, a gente acredita que ela vai querer dar um tipo de paz na Terra, juntando todo mundo, fazendo uma pseudo-paz, entendeu? Então, certamente o anticristo vai sair dali. Pode ser que um desses líderes vai depois pregar lá em Jerusalém. Pode ser ou no templo ou na mosquita, não sei. Isso aqui ninguém sabe. Isso aqui é impossível saber, porque não aconteceu, não é muito claro. A Apocalipse ela tem mais de 30, 40 diferentes interpretações, que todos têm alguma coisa de verdade. Então, isso Deus não quis revelar de verdade. Então, isso não é muito importante. O que é importante é a gente saber que tem um templo só. Não houve vários templos. Ele foi destruído uma vez, foi reconstruído, talvez vai ser reconstruído. Ele já foi reconstruído 3 vezes. Reconstruído. Ele foi reconstruído uma vez quando ele foi destruído antes de ir para a Babilônia, uma segunda vez, uns 40 anos antes de nascer Jesus. Ele foi renovado, porque ele tinha 500 anos já de reconstrução, hein? Quando ele foi reconstruído. Foi reconstruído. Mais ou menos. 520. Então, aí, uns 30, 40 anos antes de nascer Jesus, o Herodes, o Grande, ele reformou, ele não reconstruiu, ele reformou esse templo. Reformou por 46 anos, né, se eu não me engano. Ele fala, a gente demorou 46 anos para construir. O templo de Salomão demorou 7 anos para construir. Depois, para a reforma, eles demoraram 40, porque tinha menos gente empregada. 46 anos. Só que lá ele reconstruiu cheio de coisas pagãs. Ele colocou imagens, ícones lá dentro de deuses pagãos. Então, foi um sacrilégio. Aí ele deixou muita gente. Jerusalém, a metade da cidade ou mais, vivia do templo, de fazer negócios lá dentro, De animais lá na de predizer o futuro. Virou um comércio. uma coisa terrível. É por isso que quando a gente vê Jesus, que ele vem lá, ele está batendo todo mundo e fala, sai daí. Entendeu? Na casa do meu pai um comércio. Mas na verdade já nem era mais tanto assim. Os fariseus estavam de acordo com tudo, os saduceus também, porque eles ganhavam dinheiro com isso, entendeu? Eles faziam negócio. Então, aí o que aconteceu? No ano 70, ele foi destruído de novo pelo Empório Romano. Hein? Ele foi destruído. Aí ele foi destruído quase completamente e foi construído em cima a mosquita dos muçulmanos. E ficou agora só esse muro de lamentação. Ficou alguns vestígios que são do templo. Então agora, para reconstruir o templo, teria no mesmo lugar, se não for um segundo templo, porque aí sim seria um segundo templo, se não tivesse reconstruído no mesmo lugar. Aí, para preservar a mosquita, teria que fazer um segundo templo. Ou teria que destruir a mesquita. Mas essa aqui, se essa mesquita destruir, seria a gente pode imaginar uma guerra tremenda entre cristãos e muçulmanos. Porque aí vai... Imagina destruir a mesquita dos muçulmanos, hoje lá é tudo muçulmano. Lá tem 3, né? Tem a mesquita, tem uma sinagoga, né? Não, mas sinagogas são igrejas locais. A mesquita agora é o templo realmente que manda no muçulmano. As sinagogas não é muçulmano, não. Mesquita é muçulmano. Sinagoga é judeu. Então não tem nada a ver. E eles não se dão, né? Esses
Não, os judeus não se dão com... porque é uma outra linhagem. É do filho rejeitado do Abraão. Entendeu? O muçulmano. O Islã. Então, agora eu quero ler rapidinho isso, para a gente estar bem claro que não existe, mas eu vou ler quase sem parar, porque senão a gente demora muito. Em Esdras, aqui na minha Bíblia, está na página 537, vocês querem seguir, capítulo 5 e 6, mas eu vou ler só o 6. Mas o 5 já está falando de reconstrução. Se fala sempre de reconstrução do templo. Então é um mesmo templo, não é um segundo templo. É reconstrução do templo. É quando, se por acaso se fala de construção, é sempre dentro desse propósito de reconstrução. A gente está construindo aqui, mas é na reconstrução do templo. Eu posso... Só no capítulo 5, aqui tem, no versículo 3, para reconstruir, no versículo 8, sendo reconstruído, no versículo 9, para reconstruir este templo, no versículo 11, estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui, reconstruindo. No 13, Deus mandou que o templo fosse reconstruído a Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus. Depois, no 17, a reconstrução do templo. E sempre se fala de reconstrução. Então, é o mesmo templo que está sendo reconstruído. É por isso que em lugar nenhum eu nunca tinha ouvido falar de um segundo templo. Porque aqui não tem a noção de segundo templo. Isso não cabe. Então, vou ler. Dário aprova a reconstrução. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos de Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza de Ecbatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia, memorando, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém, que o templo seja reconstruído, para ser um local onde se oferece um sacrifício usando dos alicerces originais. Veja bem, usando dos alicerces originais. Não é segundo templo. Usou o mesmo material. O mesmo, até as fundações. No mesmo lugar, né? No mesmo lugar, em cima dos mesmos alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 de largura. A cada 3 camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata que foram levados, saqueados, devem ser devolvidos. Então, são os mesmos utensílios, além disso. Nem vai ter como, né? Hã? Não vai ter como, né? Devolver tudo que foi roubado, como que vai saber onde está? Não, então, porque estava em Babilônia. Ah, tá. Então, ele falou... eles devolveram. E devem ser colocados em seus devidos lugares. Que sejam levados de volta ao templo de Deus. Então, eles devolveram. Então, foi o mesmo templo, no mesmo lugar, com os mesmos utensílios. O rei Dário enviou esta mensagem. Agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates permanecem afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus, desde que seja reconstruído em seu antigo local. Reconstruído em seu antigo local. E não impeça ao governador de Judá e aos líderes judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus, paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisaram
novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos oferecidos a Deus dos céus. Providencia sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho e azeite que for necessário para cada dia. Assim eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Se alguém desobedecer a este decreto de alguma maneira, escuta bem, terá uma viga da sua casa arrancada. Ele será amarrado nessa viga e pendurado nela. E a sua casa será transformada num monte de entulho. Então, era realmente para ser reconstruído. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para que seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e destruir este templo. Eu, Dário, publiquei este decreto, que ele seja obedecido com toda a diligência. Então, eu vou parar aqui, mas vocês podem ler Esdras 5, 6, 7, sobre a reconstrução do templo, só para tirar essas coisas, porque tem muita coisa na internet sobre o primeiro templo, a importância dessa cronologia, não tem importância nenhuma. Esse aqui é para o futuro, talvez vai ser reconstruído, mas esse aqui é lá, quando vai ter Armagedão, as batalhas, as guerras entre o norte e o sul, os reinados do sul e do norte. Isso é realmente no final dos tempos. Mas ninguém sabe quando que vai ser o final dos tempos. Ninguém Porque sabe. Deus fala, vigie, pode ser que Ninguém vir sabe. como um ladrão. Exatamente. E depois, Então, ninguém sabe também, assim, vai demorar, vai ser hoje, vai ser amanhã, ninguém sabe. é mesmo calculando, com todas as 70 semanas de Daniel e tudo isso, vai depender exatamente de quando você inicia o cálculo. Porque tem uns que inicia em 70, quando o templo foi destruído. Tem outros que iniciam um pouquinho antes, quando o templo foi justamente reconstruído. Então isso é muito vago, entendeu? Certo? Então isso só para eliminar esse tipo de coisa. Porque essa cronologia foi trazida por seitas, infelizmente seguidos por preguiçosos que não leiam a palavra. Que depois retomam coisas que eles lêem, sem conferir. Porque na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia está escrito, o primeiro templo, segundo templo, terceiro templo. Isso não existe, certo? É sempre o mesmo templo de Salomão, que Deus tinha mandado construir, é que eles reconstruíram em honra e glória de Deus, a menos o Herodes, o Grande, que sacaneou, entre aspas, porque começou a pôr ícones e outras coisas dentro do templo.